Amiga, se eu tivesse alguém da minha família doente, eu gostaria que fosse cuidado por você. Essa frase foi uma frase que marcou muito a minha vida e a minha trajetória profissional. Meu nome é Gemima Silva Inocêncio. Eu sou enfermeira há 15 anos e, sem dúvida alguma, sem nem pensar duas vezes, o momento mais desafiador, o momento que eu mais precisei ter forças para superar foi durante a pandemia do Covid-19, no ano de 2020. Essa experiência eu jamais vou esquecer. E o que vem na minha memória, assim quando eu sou questionada qual o maior desafio que eu enfrentei na enfermagem, é sem dúvida o primeiro plantão que eu dei na UTI Covid. Eu sou enfermeira assistencial e trabalho em centro cirúrgico desde 2018, no Hospital Universitário. Quando começou a pandemia do Covid-19, né? No ano de 2020, que aconteceu mesmo o lockdown, tudo. O centro cirúrgico que eu trabalho, ele fechou, porque haviam 2 centros cirúrgicos e as cirurgias eletivas foram todas suspensas por ordem geral, Brasil, mundo. Com essa suspensão das cirurgias, a gente precisava aumentar os números de leito de UTI pela gravidade dos pacientes que estavam sendo acometidos pela Covid-19 e esse setor acabou fechando e se transformando em uma UTI Covid. Com isso, com o fechamento desse centro cirúrgico, aí começamos a ter treinamentos, porque até então era uma coisa desconhecida pelo mundo inteiro. Então começaram os treinamentos relacionados ao atendimento a esses pacientes graves, as medicações que estavam sendo utilizadas, a paramentação que seria necessária para que nós, profissionais de saúde, pudéssemos nos proteger nesse cenário e ajudar, contribuir para poder salvar essas vidas que estavam sendo comprometidas e num estágio assim muito rápido. E até então era um cenário que a gente jamais imaginou passar. Era uma coisa que a gente até então só via em filme e acabou se tornando realidade. E chegou o primeiro dia do meu primeiro plantão na UTI Covid. Primeiro que foi um impacto muito grande entrar naquele setor que estava todo modificado. A sensação que eu tinha é como se fosse alguma lâmpada tivesse queimada, sabe? Porque era um setor tão claro, amplo, mas naquele momento era tudo muito obscuro, acho que pela tensão, pelo medo, o silêncio, sabe, naqueles corredores, os leitos já praticamente todos ocupados, pacientes bem graves, todos os pacientes entubados em ventilação mecânica. E eu lembro que a tensão era tão grande que meu corpo tremia e eu não conseguia controlar, era realmente involuntário, mas ali eu precisava me manter firme, porque eu estava ali como profissional, estava ali como enfermeira, então eu tinha que dar o meu melhor, eu tinha que ajudar no que pudesse, no que fosse necessário. Mas eu lembro de cada passo como se fosse hoje. Graças a Deus, eu falo isso sempre quando eu lembro desse momento. Eu agradeço muito a Deus porque naquele momento eu não estava sozinha. Assim, sozinha que eu falo, é lógico que tinham vários profissionais, mas esse sozinha que eu falo, relacionado a algum amigo próximo, né? Porque nem todo mundo ficou no mesmo plantão que já dava, no horário que já trabalhava. Então foi tudo redistribuído, as escalas foram reorganizadas. E nem todas as pessoas que trabalhavam comigo, também não é todas que foram para UTI, né? Alguns foram para outros setores, mas eu estava com uma amiga do meu lado. O nome dela é Dani, e assim, isso fez toda a diferença. Eu me lembro que a gente fazia as coisas assim juntas e uma olhava para outra, a gente começava a rir de nervoso, ia fazendo as coisas e uma olhava para outra e ria e uma ajudava a outra. E foi passando aquelas horas do primeiro plantão e eu lembro que com a paramentação que a gente usava, o calor era tão grande que a gente usava um avental impermeável e o suor ele ia escorrendo assim. Eu lembro que escorria pelas costas, assim. A gente usava o óculos de proteção e depois tinha uma face shield, a máscara, né, N95, touca para poder prender o cabelo e esse avental impermeável, luvas. E aí quase ninguém, se você olhasse assim, você não reconhecia. Então a gente escrevia, né, o nome assim com
essas canetas, né, piloto assim de quadro branco, a gente colocava o nome de cada um no avental para quando eu fosse chamar, saber quem é que tava ali, né? Porque só pelos olhos não dava para identificar algumas pessoas, né? E aí a gente ficava o plantão todo sem poder beber água, então eram 6 horas sem poder ir ao banheiro, sem poder beber água, sem poder comer, né, lanchar ou qualquer coisa. Então a gente fazia tudo isso antes de entrar na UTI. E além do suor, eu tinha muita dor de cabeça, porque o óculos ele apertava aqui nessa parte e aí a cabeça doía muito e ficava como se eu falava, meu Deus, tá apertando o meu juízo. E a sensação era essa mesmo, de estar com aquela pressão ali, sem você poder pegar, sem poder ajeitar. E o medo, porque até então a gente não conhecia totalmente a doença, o tratamento. Então era medo de se contaminar, medo de levar a contaminação para casa, medo de não saber o que fazer com o paciente naquele momento, mas a gente estava ali, a gente cuidava e a gente fazia tudo que podia, e tudo que estava ao nosso alcance, mesmo a gente se sentindo assim esgotada, cansada, mas a gente estava ali para cuidar, e era o que a gente fazia. Cuidava de todos os pacientes, enquanto a gente estava ali dentro, era dado o melhor de cada um. Foram várias histórias, sabe? Muitos pacientes muito graves, eram pacientes de todas as idades, tinha gente muito jovem, tinha gente mais velho, tinham colegas, teve um paciente que era colega de profissão. Então, assim, a cabeça da gente era um turbilhão, assim, de sentimento e de emoção. Mas esse primeiro plantão, eu me lembro que eu tava com um paciente, essa minha amiga estava com outro, mas era no mesmo quarto, assim. Tinha uma distância, mas era no mesmo local, né, físico. A gente fazendo as coisas e tal, e ela chegou, teve uma hora que ela chegou perto de mim e falou bem assim: amiga, se eu tivesse alguém da minha família doente, eu queria que fosse cuidado por você. Então, assim, naquela hora, eu senti a força, né, das palavras dela. E eu senti também que aquilo que eu estava fazendo fazia muita diferença. Às vezes a gente não tem noção que uma palavra da gente, que uma frase nossa pode mudar na pessoa. Aquela frase dela ficou na minha cabeça o tempo todo. Quando eu tinha mais cansaço ou desespero ou medo, essa frase me vinha à cabeça. Quando acabava o plantão, a gente tirava paramentação numa área já fora da UTI e ia tomar banho. E esse, para mim, era o momento mais marcante, que até hoje, quando eu tomo banho em casa, em qualquer lugar que eu esteja, que eu tomo banho e vou lavar o cabelo, eu fecho meus olhos e a água vai caindo assim na cabeça, no corpo, no rosto, eu me lembro daquele momento da saída da UTI, que para mim era um momento de alívio, mas também era um momento em que eu chorava muito, a água descendo e eu chorando. Porque eu lembrava das histórias que ficavam lá dentro, das pessoas que a gente perdia no plantão, das famílias daquelas pessoas quando recebiam a notícia e não podiam ver o seu ente. E a gratidão pela minha saúde, pela saúde da minha família, pela saúde dos meus amigos. E eu agradecia muito a Deus. Eu falava, meu Deus, muito obrigada, porque eu tô bem, eu tô viva, tô com saúde, a minha família tá bem. E eu lhe peço, Senhor, que me proteja, para que eu não leve nada desse vírus para casa, para ninguém da minha família, que eu não passe para os meus amigos. E que o Senhor me dê força, para que eu possa voltar e cuidar de quem tá lá dentro precisando desse cuidado. Tomava esse banho no andar mesmo da UTI. E no andar de baixo tinha outro banheiro, então a gente tomava um outro banho, lavava cabelo, tudo. E quando chegava em casa, era o terceiro banho. Então eram 3 banhos, lavando o cabelo e tudo. Então assim, esse momento para mim do banho, do primeiro banho no banheiro, não esqueço de jeito nenhum. Todo dia, toda vez que eu vou tomar banho, que eu fecho meus olhos, eu lembro daquela sensação de estar saindo daquele ambiente, de estar tirando aquelas coisas que estavam me machucando, de ter feito a diferença em alguém que estava ali dentro. Porque a gente teve muitas perdas, sim, mas a gente também teve muita gente que se recuperou, muita gente que viveu e muita gente que segurava na nossa mão, porque a gente era quem estava perto ali.
não tinha ninguém da família perto, então nós éramos a força de alguns ali dentro, né? Eu ainda sinto aquele peso assim que eu tirava do corpo quando eu estava saindo e a gratidão pela vida. Então isso para mim ficou marcado, que eu tenho quase certeza que eu não vou esquecer nunca mais esse momento, nunca mais. E aí, né, assim, a cada plantão eram sentimentos novos, eram pacientes novos, às vezes os mesmos pacientes. E era aquela rotina de se paramentar e entrar, cuidar, depois sair, tomar o banho. Mas a tensão era muito grande. Então, quando eu chegava em casa, eu não conseguia dormir, eu não conseguia descansar. Então, às vezes eu ia pro plantão noturno e chegava em casa e não dormia. Porque eu lembrava, né, ficava com aquilo na cabeça. E eu comecei além da insônia, né, eu comecei a perder muito cabelo. Não sei se só pelos banhos, né, porque eram 3 banhos todo dia e com medo de estar sujo ainda a gente lavava, então era excesso de banho. Mas também tinha tensão, um medo, né, de contaminar a família. Toda essa preocupação fez com que meu cabelo caísse muito, sabe? Então eu fiquei com falhas mesmo assim na cabeça. E aquele cansaço no corpo que não passava. Você podia deitar, descansar, não dormia, mas também não relaxava e não descansava. E marcas, né? Porque com o tempo eu fiquei com isso aqui marcado, o nariz aqui por causa do óculos de proteção e da máscara também. Fiquei com algumas manchas aqui no nariz, aqui no rosto também, algumas marcas da pressão mesmo, né, dos EPIs, assim. Então, além dessa parte toda emocional, tinha toda a parte física que doía, realmente era dor de cabeça, dor da pressão ali naquele lugar, dor nessa parte aqui onde ficava o óculos, a face shield, tá? Era um cansaço no corpo, na mente, na alma. A gente ficava esgotado. E aí a gente conversava com muitas pessoas, né? Alguns amigos que não estavam em si na UTI, Covid, estavam em outros setores, mas a gente estava sempre conversando pelo celular e tal. Sempre quando alguém me perguntava assim, como é que você está conseguindo? Não sei se eu conseguiria, tá? E aí eu parava e pensava, como é que eu tô conseguindo, né? Então, assim, a frase da minha amiga, a frase de Dani, ela não saía da minha cabeça. E esse era o meu combustível para poder seguir cuidando, porque ela é uma enfermeira nota 10. Isso vindo dela, uma confiança tão grande em mim e no meu cuidado, aquilo ali me segurou, me fortaleceu, me fez continuar, me fez seguir. Eu pude contribuir, eu pude dar o meu melhor. A força vinha daí. Era como se aquele banho lavasse a minha alma, o meu corpo e me preparasse novamente para outro plantão. E eu pensando sempre na frase que ela me falava. Então, assim, eu não sei nem se ela lembra disso, mas eu quero que ela saiba, assim como vocês, que isso foi o que me fez seguir. A gente precisa ter muito cuidado no que a gente fala com qualquer pessoa, porque uma palavra faz muita diferença. E essa frase fez muita diferença na minha vida, me fez continuar. E é por isso que o Superação Enfermagem existe. Eu vivi essa história, mas tiveram tantas outras histórias, não só na pandemia, não só naquela época, assim, triste, caótica, mas assim, existem tantas histórias lindas, histórias de superação, histórias de motivação. Essa é uma das minhas histórias, mas que também pode ser sua. Pode ser a sua história, pode ser a história de alguém que você conhece. E quando eu penso na enfermagem, eu penso nisso. Ela é feita de vários momentos. A enfermagem é feita de momentos extremos, momentos reais, momentos humanos, momentos alegres, momentos tristes. E nós que estamos nela, eu falo nós profissionais, ou se ainda é estudante, ou se é um paciente, todos nós temos uma história. Essa minha história é a história que mais me tocou na minha trajetória como enfermeira. Eu espero que esse relato inspire também outras pessoas a contarem as suas histórias, para que a gente possa criar uma comunidade, para que as pessoas conheçam as nossas histórias,
as nossas lutas. Que isso sirva para nos fortalecer, porque nós precisamos de força para continuar, para seguir. Então eu espero que vocês tenham gostado, se identificado e que isso também traga coragem para que a gente fale. Porque isso também pode dar força para outras pessoas. A gente precisa compartilhar aquilo que faz bem, compartilhar aquilo que a gente passa e que modifica a vida das pessoas, modifica a nossa vida. Se essa história te tocou, compartilha a sua também. Comenta aqui o que você sentiu. Manda para aquela pessoa que você admira como profissional, como pessoa, que você acha assim, você também tem uma história legal, você também tem uma história de superação. Eu tenho certeza, porque todo mundo carrega uma história. E na enfermagem isso não é diferente. Vamos compartilhar as nossas histórias de superação. Vamos fazer com que a enfermagem seja cada vez mais conhecida e valorizada. E lembre-se, o que você faz importa. E o que você viveu merece ser contado. Nós estamos aqui para isso. Vamos contar juntos essas histórias.